Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom início de semana, um bom ano. Não se esquecendo de que somos todos filhos de Deus. Todos. Todos somos iguais perante as leis de Deus. Todos fomos feitos para estudar as leis de Deus e cumpri-las integralmente. Então é muito importante nós estudarmos, igual no colégio, de 1 a 4 horas por dia, no colégio, através dos livros e dos professores seguros, para sermos no colégio bons profissionais e aqui bons cristãos, responsáveis cristãos, verdadeiros trabalhadores na seara de Deus, o nosso Criador, que mandou o Filho mais preparado para ratificar seus ensinos e nos mostrar como conhecer a verdade de seus ensinos e viver a vida com dignidade, caminhando com segurança jurídica divina para a perfeição. Estamos aqui no núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, fundado em 1968. Por nós, Marcelo Paes Barreto, sempre com a vontade de estudar e de aprender. Nunca a vontade de querer ser melhor do que ninguém. Porque somos todos irmãos. E a ideia fundamental de um núcleo espírita jurídico é fomentar o estudo para que tenhamos material didático para empreender as nossas reformas íntimas, para empreender a nossa reforma ética, moral, para sermos educados, para não utilizarmos os meios de comunicação para aparecer, para mostrar caminhos que não são factíveis de serem caminhados, trilhados. Nós temos obrigação com Deus que nos criou de sermos fiéis trabalhadores da sua seara. Por isso que hoje nós vamos fazer uma reflexão profunda neste livro, Jesus e Nós. Nós estamos precisando de voltar ao cristianismo primitivo, ao cristianismo verdadeiro, que foi trazido pelos mandamentos de Moisés, pelos evangelhos de Jesus, e se completou com a obra espírita, o Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João. A nossa obrigação como filhos, como cidadãos, é estudar e cumprir as leis. Só aí nós vamos conseguir conquistar a paz dentro de nós e em torno de nós, nas cidades que moramos, nas casas, nos países que moramos, transformando a Terra num planeta de paz, de harmonia. Vamos refletir. O professor de verdade, a aula dele é toda embasada em livros seguros. O professor não inventa nada.
Diante dos nossos olhos está a gleba feliz das oportunidades, convocando-nos à obra incomparável do bem. Então nós precisamos enxergar melhor, enxergar com os sentimentos. E diante de nós está a gleba feliz das oportunidades. Nas 24 horas de cada dia, nós temos as oportunidades de só fazer o bem, mas sem ilusão, sem seguir criaturas que não estão preparadas para nos ensinar coisa alguma. Nós precisamos saber escolher os livros seguros, precisamos saber escolher a quem vamos seguir. E eu não vejo outro, nesses 60 anos de estudos, eu não vejo outro que não seja Jesus, o melhor filho que Deus escolheu para vir à Terra, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar onde está a verdade verdadeira, sem ilusões e sem mentiras, e como vivê-las, vivenciar os ditames da verdade. Não importa que o seu nome esteja vinculado a este ou aquele setor da religião, ou de princípio filosófico, todos podem estudar conosco, todas as religiões, não precisa mudar de religião. É só mudar de coragem, ter coragem para estudar e se reformar. Indispensável que se origine nas fontes inacessíveis de nosso Pai e nos chegue como dádiva luminescente para clarificar-nos interiormente, facultando-nos a paz que temos necessidade. Com Jesus, nós vamos clarificar o nosso interior. Nós vamos iluminar a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso discernimento, com os ensinos da verdade. Mas isso aqui tem que ser lido de 1 a 4 horas por dia, sem interrupções, todo dia. E deve ser repetido várias vezes numa encarnação, pesquisando os livros seguros. Aqui está tudo seguro, tem 200 livros. Para você não dar um passo fora e ficar com uma dívida diante da justiça de Deus e às vezes até da justiça dos homens, que também é de Deus. Não constituímos um grupo acéfalo no trabalho da vida organizada na Terra. Não, Deus está no comando de tudo. Estamos vinculados uns aos outros, sob o comando do Divino Amigo, que nos conclama ao prosseguimento nas seguras diretrizes abraçadas. Nós somos todos irmãos. Não temos nenhuma diferença. As diferenças que nós temos, sejam físicas, mentais, sociais, econômicas, é porque estamos pagando as dívidas do passado. A dor vem como uma misericórdia divina a nos chamar a atenção para adentrarmos no caminho do bem. É igual o aluno reprovado. Não é que ele vai ser punido, ele precisa daquele momento de dor para refletir melhor, estudar e se enquadrar nas leis que estão à sua disposição
e ele foi matar aulas em vez de estudar. Cada um de nós se encontra vinculado ao compromisso assumido antes de nascer. É isso que o Espiritismo veio explicar. O Espiritismo é estudo puro. Não é sensacionalismo. Não é sensacionalismo. É estudo. Para estudar você tem que ser humilde, simples. Você tem que entender que você está iniciando, que você não é melhor do que ninguém, é irmão de todos e filho do mesmo Pai. Cada um de nós se encontra vinculado ao compromisso assumido antes do berço. Antes de nascer, nós já temos uma série de compromissos assumidos para aqui retificarmos os erros do passado. Geralmente nós vamos nascer no mesmo grupo familiar onde precisamos encontrar pessoas que foram queridas, mas que nós não soubemos amar e se tornaram nossos inimigos. E aí nós precisamos conviver com eles, conquistá-los pelo amor, pedindo perdão, pedindo reconciliação para nos tornarmos irmãos de novo. Ou vice-versa, né? Mas todos irmãos. Dar à vida inteligente do planeta uma modificação mais alta e mais relevante do que a expressão simplista do princípio vegetativo, automatista, do qual deriva o prazer animalizante. Quem não estuda acha que está aqui e aqui pode fazer o que quiser. Quem não estuda e está aqui acha que pode fazer da política o que vem na sua cabeça ignorante, do seu passado triste que teve. O que está aqui sem estudar pensa que a família é um grupo qualquer. Não. É o principal grupo criado por Deus para ser o nosso laboratório de aprendizado, de correção dos defeitos e de afirmação dos acertos, para que esse grupo familiar se torne uma família harmônica, que se amem como o Criador assim nos criou. E o material para aprender isso está à nossa disposição. Só não fazemos porque não queremos. Mas muitos de nós estão na preguiça. Às vezes ganhou um dinheiro e entra na preguiça. Aí passa a seguir os facínoras, passa a seguir os terroristas, passa a seguir os corruptos. Quando nós viemos para implantar aqui dentro de nós o reino do Senhor e deixar brilhar a nossa luz com os ensinos dele, fazendo com que sejamos filhos corretos dele, trabalhadores do bem aonde estivermos, transformando o nosso planeta no planeta de paz, de harmonia, de progresso para todos, de respeito, acima de tudo, a todos os direitos fundamentais da criatura, do ser humano. Pode parecer difícil aceitar o sonho de paz que acalentamos em face das conjunturas complexas de dor e criminalidade, da ambição e do padecimento que defrontamos em toda parte. A alguns parecerá fantasia a que nos entregamos. O sonhado reino da fraternidade, quando o homem, lamentavelmente, ainda se transforma no inimigo do próprio homem.
nós estamos ainda, nos transformamos em inimigo das famílias, dos adversários que criamos em razão da ignorância. Se todos estudassem o Evangelho e compreendessem profundamente o Evangelho, nós viveríamos todos em paz. Não haveria separações nas famílias, porque um ajudaria o outro, perdoando sempre, procurando dar a mão. Vejam quantas separações, quantas mortes, quantas brigas nas famílias, na sociedade, nas instituições como a política, nas religiões, a maioria delas cheias de brigas, de ciúme, de inveja, de ódio, coisas de quem não estuda, coisas que só nascem dos corações enferrujados e das mentes ignorantes. Então Deus nos chama a todo momento para entrarmos no seu colégio, nos matricularmos no colégio do Evangelho. E devagarzinho, mesmo que dure 6, 7 encarnações, mesmo que demore 1000 anos, devagarzinho nós vamos nos tornando alunos corretos, cumpridores dos deveres, responsáveis. Então, quando o homem, lamentavelmente, ainda se transforma no inimigo do próprio homem, não obstante quase 7 milênios de cultura ética e de civilização. Nós estamos há quase 7.000 anos estudando. Deus cada vez manda mais pessoas, mais filhos seus preparados para nos chamar a atenção, para nos mostrar o caminho do bem. Vejam o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce na Bahia, de Mahatma Gandhi na Índia. Quantas criaturas que vieram sacrificando a própria vida em nosso favor, mostrando a nós o caminho de um verdadeiro filho de Deus. Apesar do fulgor tecnológico destes dias, a atualidade também se projeta simultaneamente por aberrações de várias ordem e por desaires de toda monta. Vale considerar que o pântano putrescível e miasmático, com a singela contribuição da drenagem, transforma-se pouco e pouco em jardim de oportunidades, se desejarmos saneá-lo. O deserto sáfaro, ardente, com abrasador, pode converter-se em pomar de refazimento, se a irrigação e a adubagem, pelas nossas mãos manipulando as máquinas, atingirem a terra crestada e modificar-lhe o painel de desolação. Assim também na paisagem dos homens. Aqui está a reflexão profunda. Assim também na paisagem dos homens. O nosso contributo poderá drenar as feridas da emoção e modificar as áreas inóspitas do sentimento, fazendo com que medre o trigo da paz e multipliquem-se os arraiais da cordialidade, da fraternidade, do respeito ao próximo, do respeito a todos os próximos, porque são todos nossos irmãos, em clima de festa e entendimento para as almas.
Nesse particular, a beneficência, a irmã gentil e gêmea da caridade, tem o seu papel preponderante. Então nós precisamos, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, parar um pouco para pensar o que estamos fazendo, a quem estamos seguindo, com quem que ficamos batendo papos, afrontando as leis, agredindo o nosso sentimento de que era de paz, passando a ser agressivo, porque ouvimos tantas bobagens que acabamos também entrando naqueles níveis e jogando hormônios ruins na nossa corrente sanguínea, fazendo mal à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Quanto mais nós estudamos Jesus e suas leis, quanto mais nós compreendemos que somos filhos de Deus e que devemos nos submeter integralmente aos suas leis, mais os nossos sentimentos vão se enobrecer. De nós só vai sair paz e harmonia, compreensão, fraternidade, paciência. Nós só vamos fazer o bem. Nós jamais vamos ficar olhando o defeito dos outros, que às vezes e quase sempre o nosso é muito pior, são muito piores. Nós vamos perdoar muitas e muitas vezes. Nós vamos reconciliar, buscar reconciliar com todos. Nós vamos primeiramente reconciliar conosco, colocando aqui, implantando aqui o reino do Senhor, tirando as ervas daninhas, tirando de nossa mente, de nosso olhar, de nosso ouvido, de nosso coração, o lixo que o mundo está fazendo todo dia e nós aceitamos. Não vamos mais aceitar esse lixo e vamos plantar aqui dentro só a semente do amor que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, em 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Eu fico triste quando eu vejo o pessoal da nossa religião perdendo um tempo danado, em vez de estudar. Todo mundo quer fazer palestra como se professor fosse. A maioria não sabe nem ensinar a si próprio. Somos todos alunos e deveríamos ser alunos e devemos ser alunos responsáveis. Por isso, a divina caridade do Senhor nos convocou, consciências atribuladas, para o ministério do ressarcimento, para cujo labor dispomos do arado de serviço, da gleba fértil e da semente da palavra de Deus, no ensejo do serviço honroso, a fim de repararmos os equívocos e modificarmos a terra atormentada dos sentimentos. Desse modo, não nos cabe desvairar, nem perder a luta que defrontamos. Não nos é lícito negligenciar, nem nos permitirmos vencer outra vez pelas mesmas circunstâncias, sob os fatores constritivos que nos esmagam, a pouco e pouco, anulando a nossa capacidade de discernir e de acertar. É isso que os terroristas do mundo material, que os materialistas querem fazer conosco. Eles querem abafar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para só fazer o que eles querem. Eles querem nos dominar para usar armas, para matar os outros. Eles querem que nós sejamos alcoólatras,
Quem toma uma dose por dia é alcoólatra. Eles querem que nós voltemos a fumar, a roubar, a sermos corruptos, a termos várias mulheres, várias famílias, vários homens, a fazer plásticas para contar mentira para mim mesmo, que eu mudei a minha idade, desrespeitando a lei do envelhecimento, que é uma lei de Deus. Então, nós que abraçamos a cruz do dever como a única forma de nos redimirmos, tenhamos tento. Fabiano de Cristo e outros mensageiros estamos a postos, diz Bezerra de Menezes, laborando, escutando-vos as palavras e tentando respondê-las, para que o trânsito da dúvida à revolta, da revolta ao dissídio, do dissídio ao afastamento, não se colime em fracionamento de trabalho, que deve ser um todo harmônico, com o qual nos comprometemos e ao qual nos devemos integrar num clima de fraternidade. Então, Bezerra de Menezes aqui nos chama, nos conclama, longe de nós, amigos, diz ele, para encerrar a nossa reflexão, a pretensão de interferir, pois essa não é a nossa tarefa deles, nas suas realizações que marcham a largo passo, mas próximo de nós, próximo de vós, quer dizer, de nós, o dever e o direito vos conclamam, conclamando também a esse intercâmbio de luz, de oração, de fraternidade, de respeito a todas as leis vigentes, que em nossa casa deve constituir o piloti sagrado e básico do êxito e do progresso de amanhã. Meus amigos, meus irmãos, meus senhores e minhas senhoras, façamos reflexões sobre o que estamos fazendo de nossas vidas. Qual o tempo que nós estamos gastando com o nosso aparelho de celular, de smartphone? Qual o tempo que nós estamos gastando com os computadores? Qual o tempo que nós estamos gastando com livros água com açúcar? Com políticos que não estudam? Com religiosos que nunca estudam e só querem o poder efêmero, o poder que apodrece, que não vai no caixão. Nós só vamos levar com o fenômeno da morte, porque o espírito continua como ele é. Nós só vamos levar as nossas obras morais ou não morais, para muitos de nós começar tudo de novo como aluno reprovado. Muitos de nós vai voltar várias e várias vezes, às vezes em reencarnações dificílimas, porque quem não aprendeu com o amor do ensino da verdade vai ter uma ferramenta pedagógica, a dor, a expiação difícil, a pobreza, as necessidades, para ver se aprende a estudar como um aluno correto na escola do Evangelho. Essa era a reflexão que nós queríamos fazer e que fizemos no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Fora da caridade não há salvação, mas fora do estudo você não fica sabendo o que é a caridade. Só estudando, sabendo isso aqui na ponta da língua, no exercício ao longo dos tempos, é que você vai aprender a amar a Deus, amar ao próximo e a você mesmo. Só fazendo o bem, só construindo a
a paz que nasce da plantação do bem. E não tem outro caminho que não seja esse aqui. Não existe milagre. Boas reflexões. Marcelo Paes Barreto, há 58 anos, estudando como aprendiz, procurando aprender, para ver se diminuo as etapas difíceis e consigo subir os degraus da perfeição para encontrar novamente com o nosso Pai, com Deus, o Criador de todos nós. Muito obrigado pela atenção, um fraternal abraço, tudo de bom.